Olá pessoal, agora eu estou com o Sandro Queijo, especialista em ativos virtuais, envolvendo milhas aéreas, pontos de cartão, né? Esses ativos aí que passaram por regulamentação agora recente, né, Sandro? Estão considerados como ativos virtuais também, não é isso? Exato, agora já foi votado na Câmara, né? Tá no Senado Uhum. e está andando para ter a regulamentação, porque hoje a única regulamentação que tem dos ativos virtuais, igual você falou de pontos e milhas, é diretamente entre o programa de fidelidade e o consumidor, né? E isso vai mudar agora. Perfeito. Inclusive, eu enquadro muito o trabalho do Sandro dentro da caixinha de gestão financeira, né? Porque é o cara que acaba ajudando os clientes dele a conseguirem transformar despesas, né, gastos, em patrimônio, né? É isso aí. Porque hoje a gente consegue fazer o quê? A gente consegue, para cada cliente, criar uma estratégia de consumo, que essa estratégia de consumo se transforme em um ativo para ele. Tudo que uma empresa ou uma pessoa consome, ela consegue gerar uma nova moeda para ela, né, em ativos virtuais hoje, para que ela possa usar essa nova moeda, tanto no mercado para vender, talvez, essa moeda, ou ainda valorizar mais, trocando por outros produtos ou serviços. Isso é considerado um patrimônio, né? Financeiro, pelo fisco e tudo. Isso tem que ser declarado. Como é que está isso hoje? Então, se você declarar, não há uma obrigatoriedade da declaração. Porém, se você declarar, isso é bom para o seu rate, né? Aumenta o seu patrimônio. Uhum. Por exemplo, em 2023, um exemplo bom é 2023, quando o Emerson Fittipaldi teve as milhas aéreas dele penhoradas por causa de uma dívida de mais de 690 mil reais. Hum. Então, se você quiser conferir, coloca aí no Google Emerson Fittipaldi milhas aéreas. Tem lá. E um fenômeno que aconteceu quando o Emerson teve as milhas aéreas dele penhoradas foi que o Brasil teve o maior índice de resgates de pontos e milhas naquele ano. É, né? Por quê? Porque isso chamou atenção para o mercado. Então todo mundo foi olhar se ele tinha milhas e pontos ali disponíveis. Só que isso não necessariamente foi uma coisa boa, porque as pessoas desconhecem qual é o valor desse ativo. Então, muitos trocaram por Hum. coisas que não valiam a pena, Uhum. Usaram por um basicamente. valor menor do que seria de mercado. Exato. E como é que isso acontece na prática ali? Até para as pessoas ficarem atentas. Muitas pessoas têm, às vezes, milhas, pontos e acabam usando, vendendo abaixo do valor de mercado ou comprando itens, né? Pagando um preço mais alto do que poderia, né? Se tivesse as estratégias corretas, como é que isso funciona na prática? Então, hoje, a gente, dentro do método, a gente tem algo chamado preço médio do milheiro. A gente faz o cálculo por cada 1.000 pontos ou 1.000 milhas. E dependendo de onde esse ponto está ou essa milha está, ela tem valores diferentes. Valores que partem aí desde R$ 15 e vai até 120, R$ 130, dependendo do programa de fidelidade. Por isso que se eu estou vendendo 1.000 milhas da American Airlines, ela tem um valor. Se eu estiver vendendo milhas da Smiles, que é da Gol, ela tem um valor muito abaixo. Para você ter uma ideia, nessas duas, da Gol a gente paga no máximo R$ 16, mas da American Airlines a gente chega a pagar 120. Ó, Porém, se a gente inverter, tendo milhas da Gol, a gente consegue voar na American Airlines pagando 90% menos, porque isso se inverte. caramba. Entendeu? Mas dá para emitir com milha de outra companhia? Como funciona? Exato, porque as companhias aéreas elas têm acordos bilaterais, tanto, né, para você comprar a passagem, chegar naquele destino fazendo um trecho com ela, que ela chega lá, então elas precisam de Entendi. parceiras, e elas também fazem parte de, de alianças aéreas, né? A gente tem aí três grandes alianças Uhum. aéreas que elas estão lá dentro. Por exemplo, as três do Brasil, Latam, Gol e Azul, elas não fazem parte de nenhuma aliança aérea. Só que, por exemplo, a Azul hoje, eu acabei de ajudar uma cliente minha de Londres a emitir uma passagem Londres, Abu Dhabi, na classe executiva da Etihad, com milhas da Azul, Hum. que ela pagou R$ 3.030. Só que, na verdade,
custa mais de 2.600 libras esterlinas essa Nossa passagem. Senhora. Então, assim, a economia foi enorme. Por quê? Porque a gente sabe que a Azul, né, é possível você emitir uma passagem da Etihad com milhas da Azul. E milhas da Azul a gente pode tanto acumular com o custo do dia a dia ou comprar a R$ 16. Perfeito. No próprio site lá da plataforma da Azul. Então, no site da plataforma você vai se deparar com um preço de 70. Aí você precisa de saber quais são as estratégias para você ter esse preço mais barato. E aí são várias, através de clube, entendeu? Através de aproveitar uma oportunidade de compra mesmo, de pontos ou milhas em promoção. Rola desconto, então, né? Exato. E até utilizar o cartão de crédito da própria empresa aérea para maximizar esses descontos. E muitas pessoas que se interessam por esse tema de milhas e pontuação, né, acabam focando muito no cartão. Eu lembro que você me falou que cartão talvez não seja a principal fonte, né, de milhas, enfim, da pessoa. Isso representa parte da estratégia, né? Então, quais são os complementos ali que a pessoa pode ter indo além do cartão, né, além do básico ali? É porque o cartão de crédito, ele, basicamente, se ele chega no máximo 5% de toda a operação que você pode fazer de acúmulo. Aqui a gente está falando de acúmulo porque a gente tem três grandes bases, que é acúmulo, a multiplicação desse ativo e também a emissão, ou seja, o resgate. Se você fizer os dois primeiros, mas na hora do resgate você não sabe resgatar com lucro, não adiantou nada você acumular. Tem que potencializar essas três bases. Exato. Eu faço com os meus assessorados, eu faço uma pequena brincadeira que é o seguinte: eu entrego 1 milhão de milhas para eles e eu fico com 200 mil milhas, né? E aí eu falo, vamos ver quem resgata mais. E a gente faz essa brincadeira. E eu nunca perdi. Porque basicamente ele não sabe que só existe um tipo de passagem para ser resgatada com milhas, o restante é prejuízo. Isso indo para o mesmo destino. Exato. Interessante. Entendeu? Então, assim, mas recapitulando, falando do cartão, o cartão ele pode ajudar, claro, né? Estou falando na questão de acúmulo, né? Porque a gente usa muito cartão para benefícios, outros benefícios. Mas na questão de acúmulo, ele ajuda, mas ele não ajuda mais do que 5%. Vou te dar um exemplo. Em uma compra bonificada, que alguém pode ganhar lá, por exemplo, 10 pontos por cada real gasto, Só para explicar a compra bonificada, você usa essa promoção, né, de bonificação para potencializar o acúmulo, não é isso? Exato, que é um acúmulo gratuito, né? Na maioria ali você não paga sobre esse acúmulo. Você compra e a cada real você ganha X pontos. Basicamente, se eu comprar um smartphone, tá lá na loja falando, olha, compra aqui e eu te dou 10 pontos por cada real que você gastar nesse smartphone. E normalmente seria quanto? Como assim? Normalmente seria R$ 1 um ponto? Não, isso na verdade varia porque ela é como uma bolsa de valores. Hoje é 1, amanhã pode ser 25. Entendeu? E nós temos como acompanhar isso dia a dia, do mesmo jeito que você acompanha o sobe e desce das ações e dos balizadores de investimento. Entendeu? É a mesma coisa. Então, se eu quero comprar esse smartphone, eu falo, poxa, eu já vi 15 reais 15 pontos por cada real gasto, eu vou esperar pelo menos 10, por exemplo. E quando bater os 10, eu falo, opa, vou comprar hoje. Não é uma coisa urgente, eu posso esperar. E aí vamos supor que eu faço uma compra de, sei lá, 10 mil reais no smartphone e eu acumulei 100 mil pontos. Eu ainda vou multiplicar esses pontos enviando para a companhia aérea com bônus, né? Mas para isso você precisa montar uma base, você precisa assinar um clube, você precisa saber para onde você vai enviar, porque, convenhamos, falando de passagens aéreas, se eu for para a Europa, faz sentido eu enviar para a Latam. Ela voa para vários destinos direto do Brasil para a Europa. Tem muita disponibilidade, inclusive em classe executiva. Agora, se eu enviar para Smiles, que é da Gol, primeiro que a Gol não voa para lá, segundo que ela só tem duas parceiras que vai te levar direto para a Europa, que é a KLM e a Air France, que é do mesmo grupo. Então, olha só, eu saio de 8 possibilidades a 2. Até nisso você tem que ter estratégia. Então tem que saber o que você vai fazer com esses pontos, essas milhas, para conseguir transferir, né, para as companhias aéreas certas, né?
Antes de... Exato. E aí, falando ainda lá da questão do cartão, quando eu faço essa compra, que eu ganhei 100 mil, o meu cartão, ele não me rendeu 100 mil. Se você tiver um bom cartão, né, a maioria das pessoas no Brasil que tem alta renda, tem um cartão que pontua no máximo 2 pontos por cada dólar gasto. Uhum. Ou seja, é muito menos do que a compra bonificada vai te dar. Porém, o cartão é responsável por um ponto muito importante: melhorar o fluxo de caixa da pessoa física e da jurídica. Porque o que a gente faz? Quando eu faço uma compra bonificada, eu tenho a opção de pagar no Pix ou no boleto. E eu vou acumular esses pontos. Mas se eu pago no cartão, ele vai me dar um pouquinho mais de pontos, né? Que vem os pontos do cartão. Porém, esse cartão vai te dar o quê? A possibilidade de você fazer um parcelamento. Esse dinheiro, esses 10 mil aplicados durante 10 meses, né? Você fazendo uma retirada de R$ 1.000 por mês para pagar a prestação do seu cartão, ele vai chegar no final de 10 meses com pelo menos ali, eu vou falar de cabeça aqui, mas é mais ou menos uns 400, R$ 450 o que a gente tem hoje, né, numa renda fixa, em 10 meses. Já retirando os R$ 1.000 por mês. O fato de parcelar, você acaba potencializando a estratégia, né? Exato. E Parcelar aí, sem juro, né? parcelar sem juros e deixar o dinheiro, ter esse dinheiro já aplicado. Porém, se você ainda está usando um cartão que ele te dá outros benefícios, tem um cartão de uma companhia aérea, por exemplo, que a cada 12 meses, se você gastar R$ 80.000 nele, ele te dá uma passagem nacional e uma internacional grátis para o seu acompanhante. Então, olha só o tanto de benefícios que a gente consegue empilhar em uma só compra. Interessante. E aí, a pessoa, então, ela já tem o cartão dela. Primeiro, acho que é importante ela saber qual cartão escolher, né? Ela já tem um cartão, já está usando um cartão, mas será que esse cartão é o melhor que ela pode conseguir, dada a situação financeira dela, né? Essa análise você também ajuda a pessoa a fazer, né? Sim, ao contrário do que muita gente pensa, o cartão, ele é sim personalizado, tá? O que serve para você não serve para mim e vice-versa. Porque nós temos hábitos de consumo diferentes. Então, assim, eu ajudo desde como você vai gastar o seu dinheiro e até que ferramenta você vai gastar. E dentro das empresas, a gente vai, inclusive, determinar se as máquinas que você recebe o pagamento no cartão ali, se for um varejo, por exemplo, se você pode potencializar esse ganho, porque muita gente não sabe, mas existe uma máquina de cartão de crédito que ela, toda vez que o cliente vai lá e passa o seu cartão no débito, no crédito ou faz um Pix, ela gera pontos para o lojista. E esses pontos, cada 1.000 pontos gerados, valem R$ 70. E tem lojista fazendo alguns milhares de reais só porque ele trocou a máquina de cartão. Caramba. Então você atua tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, né? Então, o meu foco, e na verdade a minha empresa, o ativo virtual que a gente trabalha é B2B, o foco é B2B. Entendeu? Claro que tem o B2C, mas o nosso foco ele é no B2B. Por que no B2B? Porque o Ativo em Movimento, que é a minha empresa, é a única empresa do Brasil que atua nesse segmento para B2B. Não existe outro. E como é que funciona o trabalho numa empresa, então? Numa empresa é uma implantação de processo. Então, como é que funciona dentro da empresa? Primeiro, a gente entende os hábitos de consumo daquela empresa, desde materiais do dia a dia, pode ser desde material de limpeza até os descartáveis do café, até os fornecedores que essa empresa paga, como ela paga, entendeu? E quais são os custos que essa empresa tem durante o ano. Eu tenho uma empresa, uma multinacional, por exemplo, que ela é do ramo de cosméticos, ela participa de várias feiras durante o ano, inclusive feiras internacionais, de Bolonha e tudo mais, e que durante o primeiro ano gerou uma economia de R$ 400.000, só nas passagens e hospedagem. O interessante do B2B é que tem muito volume, né? E aí você Exato. consegue muito benefício com isso, né? Exato. Então, assim, dependendo, são todas as empresas que o Ativo
em movimento atende, assessora? Não, não são todas as empresas. Por quê? Primeiro, todas as empresas podem ter essa assessoria, porém, o que acontece? A gente tem um ICP e antes dessa empresa ser aceita para ser assessorada por nós, a gente precisa fazer um briefing. Por quê? A gente ganha o dinheiro do empresário, mas ele tem que saber como esse dinheiro volta e em quanto tempo. E a gente consegue prever isso, entendeu? O interessante é que na hora que eu abro para o meu cliente, olha só, você gastou 1.700.000 em passagens, que foi o que esse cliente meu gastou. 1.700.000 em passagens nos últimos 12 meses. A gente consegue fazer isso e gerar isso de economia no primeiro ano. E tendo em vista que as empresas no Brasil crescem 6% ao ano, isso vai ficar de eterno lá, mas é um processo. Eu vou treinar pessoas dentro da empresa dele e vai colocar esse processo para andar. Isso vai fazer parte da instrução de trabalho dele. Nós temos a instrução de trabalho, porque hoje é o Sandro, amanhã o Sandro não está lá mais, quem chega vai ter que saber como faz as compras, como emite as passagens, como faz a transferência bonificada para maximizar o acúmulo, uma série de coisas, e isso está lá documentado. Implantação do processo na empresa para como consumir, né? Então a empresa já consome ali sei lá, os produtos, serviços que ela precisa consumir, a forma como ela vai consumir, por qual plataforma ela vai acessar aquele bem, né? Os bens de consumo ali, papel higiênico da vida, né? Isso vai Sim. gerando, acumulando uma série de benefícios. A parte do cartão também, que é uma implementação comum de se fazer nas empresas. E as empresas usam esses benefícios para quê exatamente? Para que elas têm usado normalmente? Esses benefícios podem ser usados desde para melhorar a lucratividade, ou seja, aumentar o equity dela, até para gerar benefícios para os seus colaboradores. Entendeu? Então, assim, por exemplo, tem uma empresa aqui de Vitória, Espírito Santo, que é a Borracharia do Leandro, por exemplo. Ela está usando os custos, né, para implantar as práticas da NR01, que é cuidar da saúde mental dos seus colaboradores. Isso não se faz sem dinheiro. Isso precisa de dinheiro, porque você tem que ter psicólogo, você tem que ter uma série de coisas. Ela não precisou mexer no caixa dela. Ela está usando a operação de custo dela para bancar a implantação da NR01 dentro dela. Interessante. E também usar para bonificar, né, os melhores desempenhos ali Foi como eu falei, ela pode usar para os colaboradores, criar ali. Por exemplo, hoje é muito difícil você... A rotatividade ela é muito grande, é muito difícil você manter os profissionais na sua empresa. Agora, se você consegue para eles criar, né, ali algumas vantagens, benefícios dentro da empresa, você consegue fazer com esse dinheiro. E o interessante é, quando eu resolvo o problema da empresa, eu resolvo o problema do empresário. Para quê? Eu assessoro a empresa e o empresário, porque são coisas diferentes. Para que ele possa deixar esse ativo da empresa gerando benefício para a empresa. E ele, que já gasta muito, gera o próprio benefício para ele mesmo, entendeu? Então você parte do negócio e dos sócios também, o serviço entrando mais no B2C, ali, como você fala, né? Exato. O B2B, né, a gente começa no B2B, mas dentro da empresa a gente vai para o B2C para os sócios, né? Até, se a empresa tiver até 3 sócios, a gente vai lá implantar, né? Que aí para a pessoa física é um processo mais tranquilo, né? Então, assim, porque na pessoa física você faz no dia a dia, é só basicamente uma mudança de hábito junto com o conhecimento que a gente passa. E existem vários estudos, né? Não vou saber elencar agora, mas que dizem que funcionários com problemas financeiros, eles tendem a ter um desempenho pior, às vezes mais acidente de trabalho. A gente vê muitas empresas contratando profissionais para dar palestras, né, sobre finanças para evitar ou mitigar esse problema. Então, a parte dos ativos virtuais também entra nesse caminho para levar essa consciência para o funcionário também? Então, dentro do pacote que a gente oferece, tem lá a opção do empresário contratar, né, um workshop para que aí a gente entrar com o trabalho mesmo, entendeu? Eu vou lá, eu treino toda a equipe dele, pode ser de quem trabalha com a limpeza até gestores, etc. A gente vai para implantar o quê?
essa educação financeira na vida deles. Não importa se eles ganham 2.000 ou 2 milhões, serve para todo mundo. Porque quem ganha 2.000, ele vai ter a oportunidade, pelo menos, de fazer uma viagem nas férias dele, sem que ele precise pagar as passagens. E quando eu falo de passagem, muita gente pensa na passagem aérea, eu também penso. Só que muita gente não sabe que você pode viajar de ônibus com seus pontos. E para algumas pessoas que vão para cidades vizinhas, isso é o bastante, certo? Porque nós estamos no nível que a gente já está em classe executiva, primeira classe de Etihad, etc. Mas as outras pessoas que estão lá, elas ficam muito felizes se elas puderem levar a família dela para uma cidade vizinha para rever a família viajando de ônibus, sendo que ela não tem que pagar a hospedagem, a passagem, enfim. E a gente consegue ter grandes retornos, né? A gente tem aí muitos feedbacks positivos desse aprendizado que a gente leva para as empresas. Então existe a transferência de pontos para companhias de aviação, é isso? Não, a gente consegue resgatar passagens, hospedagens, e assim, no Brasil, no mundo. Por exemplo, hoje mesmo a gente fez um resgate para um cliente, ele vai fazer uma rota de trem na Europa, a gente fez com os pontos porque saiu muito mais barato, ele economizou tipo 40% do que ele ia pagar. Então, quando você sabe como gerar, ou seja, você lá gasta na sua casa, você gasta na sua casa 2.000 por mês. E desse 2.000, vamos supor que você nem tenha cartão de crédito, mas você sabe como comprar e comprar bonificado, porque você criou ali um planejamento para comprar e esperar 2, 3 dias e chegar do online lá, chegar na sua casa. E você fez pontos com aquilo. Quando você chega nas suas férias, 12, 13, 15 meses depois, você olha para os seus pontos e fala assim, opa, agora eu vou resgatar aqui minhas passagens, minhas hospedagens, etc. Muitas pessoas, muitas famílias não têm condição de fazer isso. E aí, a pessoa que ganha 2.000, 3.000 reais, é uma grande diferença na vida dela. E às vezes ela usa isso até para trocar elétrons mesmo, eletrônicos, celular e tudo mais. Porque existem celulares mais baratos, você consegue comprar só com um custo que você, né, trocar por esses pontos. Não estou falando que todas, às vezes, vai valer a pena, entendeu? Mas aí eles vão aprender a só aproveitar as vezes que vale a pena. Legal. Agora, mais uma curiosidade, né? Recebo algumas reclamações, entre aspas, ali, de pessoas, né, relatando que, pô, a sala VIP, né, ela acabou não sendo mais VIP, você acaba tendo salas VIP. Eu viajei com a minha esposa recentemente e aí a gente entrou na sala VIP e não tinha lugar para sentar, né? Acho que o negócio ficou tão difundido que a demanda aumentou bastante frente à oferta de salas VIPs e aí realmente elas estão superlotadas ali e tudo mais. Existe algum caminho para a gente buscar alternativas de salas VIPs ali que a gente consiga ter um serviço de mais qualidade, digamos? Bom, a primeira coisa é que quando todo mundo é VIP... Ninguém é VIP, né? Exato. A primeira coisa é isso. Mas tem sim. Hoje, eu não vou falar lá do público de altíssima renda, porque quem é altíssima renda, a gente tem algumas opções. Mas eu vou falar do geral. Né? Eu tenho frequentado menos sala VIP e mais os restaurantes que são conveniados com os programas de fidelidade, por exemplo. Boa alternativa. Né? Por exemplo, aqui a gente está em Vitória, você está aqui no aeroporto de Vitória, você tem o lounge da Heineken, que é antes, né, na área comum, antes do canal de inspeção. Então você tem lá o lounge da Heineken. Se você tem um cartão Visa, você acessa lá e come de graça, entendeu? E tá tudo certo, como se fosse um acesso da sala VIP. Você usa os pontos lá? Não, você não usa os pontos, você usa o acesso do seu cartão de crédito, porque para entrar numa sala VIP você não está usando pontos, você está usando um benefício do seu cartão de crédito, certo? E esse benefício vai contar como um acesso na sala VIP, porém, no restaurante. E se você adentra a área de inspeção, você tem um saideira lá dentro, que tem lá Dragon Pass escrito, Dragon Pass aceita Visa. Então você vai, e é um restaurante, você vai ficar muito mais... Nos restaurantes? Como é?
Sim, eles variam, né? Mas a média ali fica entre 150 e R$ 250. É um bom valor. Uhum. Alguns, por exemplo, como o Saideira, que tem aqui no aeroporto de Vitória, ele já tem um menu próprio ali, onde você tem bebida, né? Entrada, prato principal e a sobremesa. Legal. E o tempo é ilimitado? Normalmente eles botam no tempo? Não, o tempo é limitado porque você já tem o que pedir ali, né? Ah, Então, assim, tipo, é pelo valor. que a sala VIP normalmente ela tá limitando agora, né? Na A verdade, algumas duração. sempre tiveram um limite de 3, 4 horas, assim, Aham. entendeu? Mas justamente por ter muita gente, estão, né, Uhum. fazendo um controle maior desse limite, entendeu? Uhum. Mas, assim, a alternativa que você me perguntou seria utilizar os Interessante. restaurantes. Ah, boa alternativa, de fato. E o pessoal que gosta de fazer comprinhas aí também, né? Os aeroportos têm bastante oportunidade de compra, os duty free da vida. Ainda valem a pena, Sandra? Acho que é outra questão aí que o pessoal costuma perguntar com relação a preço dos produtos aí. Depende muito do produto. Eu fiz até uma postagem no meu Instagram um tempo atrás que eu estava lá nos Estados Unidos, porém eu não comprei o perfume lá. E também não comprei no Duty Free aqui do Brasil ou dos Estados Unidos, porque comprar no Brasil, acumulando pontos do programa de fidelidade, pontos do meu cartão, e mais o benefício que o meu cartão está me dando de acumular uma passagem grátis para o meu acompanhante, para eu levar ele num trecho ida e volta internacional, vale muito mais a pena comprar aqui, entendeu? Então, assim, o meu smartphone, o meu MacBook, tudo foi comprado no Brasil. Por quê? Contra números não há argumento. Então, aqui, E você é um cara que viaja muito, né? E você comprou bastante. aqui no Brasil por conta dessa questão das Só estratégias. que isso ocorre quando você tem o quê? Tem uma base estratégica montada de consumo. Uhum. Depois que você constrói essa base, basta você consumir. Do mesmo jeito que você faz hoje. Porém, de uma forma organizada e lucrativa. Acumulando mais, bonificando e usando da forma certa, né? É isso aí. E lembrando, né? A maioria dos meus clientes, né, a grande maioria, quando ele compra alguma coisa, ele já tem esse dinheiro. Né? Ele não faz como Uhum. muita gente faz, Uhum. que é o que? Ah, eu vou comprar e me viro para trabalhar. Não é uma dívida, né? Exatamente, não é uma dívida. Então, ele aloca esse dinheiro, né, num investimento, e coisas que a gente, né, direciona muitos clientes aqui para valor, para a própria XP, né, nesse caminho que a gente percorre já tem uns 2 anos, né, que a Por gente é aí. parceiro por aí. Então, assim, eu sempre ressalto, o dinheiro tem que estar aplicado. Ele precisa estar aplicado. Por quê? Você maximiza o seu poder, né, de monetização. Perfeito, perfeito. Sandro, se tiver mais alguma informação interessante para contribuir, alguma novidade, de repente, que está rolando aí para o pessoal conhecer um pouco mais sobre como funcionam essas estratégias. Bom, então, não é sobre estratégia, mas a novidade é que daqui a pouco você vai chegar para pagar em um estabelecimento. Hoje você vê lá Visa, Master, etc. Você vai ver Smiles, Latam Pass, ou paga aqui suas milhas. Isso já ocorre dentro da Amazon, que muita gente que está nos assistindo compra na Amazon e não sabe disso. Entendeu? Já existe Pix com milhas. Tem muita gente que também não sabe disso. O que eu quero deixar aqui é o seguinte: a, a Infomoney, há 5 anos atrás, tem uma matéria dela que fala assim: brasileiro descobre que milhas aéreas valem dinheiro. Se você que está assistindo a gente, você ainda não sabe disso, a primeira coisa que eu tenho para te falar é que você está 5 anos atrasado. Entendeu? Então, o que, que a gente faz? A gente tira esse atraso, coloca você 10 anos na frente. Por quê? Tem uma regulamentação que está agora lá no Senado, e que quando você tiver esses ativos, hoje os ativos virtuais, eles existem custo para que eu passe para um Uhum. CNPJ, para um CPF. Existe custo, porque hoje quem faz essas regras é o programa de fidelidade. Só que agora, com a regulamentação, é o governo que vai dizer. Uhum. E dentro da regulamentação, se ele é um ativo meu, eu posso doar. Basta eu ir lá depois na minha declaração e falar: eu doei meu dinheiro Uhum. para o Marcel. Uhum. Isso, Marcel, vai mudar a
forma das pessoas utilizarem pontos e milhas. Só que vai mudar para muito melhor aquelas que entenderem disso. E as empresas que hoje, entre aspas, não sabem sobre isso, elas vão poder, anota o que eu estou te falando, os fornecedores vão preferir receber em moedas virtuais, entendeu? Isso vai virar uma tendência. Por quê? Está regulamentado, a moeda virtual ela vale mais do que o real, ela desvaloriza menos do que o real. Então, essa é uma tendência para quem estiver inserido, tanto na pessoa física quanto jurídica, vai sair na frente disso. E como a gente costuma dizer, quem sai na frente sempre tem uma água limpa esperando ali, estando bem preparado, ele vai poder, com certeza, incrementar mais o seu patrimônio, né? Através de um dinheiro que ele já gasta, através de um custo, gerar um dinheiro novo ali para ele. E no mais, eu gostaria de agradecer pelo convite mais uma vez estar aqui e queria deixar o meu Instagram, né? Lá eu dou umas dicas e alguém quiser também alguma ajuda, pode me chamar lá no Instagram, lá no direct. O meu é @SandroKeisel, com K. Então, estou lá no Instagram. Não sou um cara, eu sou low profile, né? No Instagram é só um cartão de visita, mas, assim, precisar, eu estou sempre lá podendo atender vocês. Legal. Obrigado, tá certo? Sandro. Eu que agradeço. Maravilha. Valeu. Tudo de bom. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.